Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Hoje eu venho com uma polêmica, né? Um vídeo difícil, até pensei em não fazer esse vídeo, porque pode chamar muitas pessoas com comentários ruins, né? Porque envolve um pouco de política. Não vou entrar na parte política de quem tá certo ou não, mas eu vou falar sobre aquela discussão que teve esse começo de semana entre Caio Ribeiro e Casagrande, né? De começo foi Raí versus Caio Ribeiro, mas o Raí nem falou nada após a fala do Caio Ribeiro. Então eu vou comentar isso, tá? Primeiro que o Raí ele deu a opinião dele, ele tá certo em dar a opinião dele. Eu tenho certeza que o Caio Ribeiro também entende isso, que ele pode dar a opinião dele à vontade. Pelo menos foi o que pareceu pelo que o Caio Ribeiro falou. Então o Raí ele pode dar a opinião dele à vontade, fica à vontade, ele tem liberdade para isso, a gente está num país livre, querendo ou não. Então ele pode dar a opinião dele. O que o Caio Ribeiro falou? Ele disse o quê? O Raí ele não pode falar em nome do São Paulo, né? Ali era uma entrevista falando sobre a volta do São Paulo. Então o Raí ele estava ali como um dirigente, ele não estava como o cidadão, a pessoa Raí, vamos dizer assim, a pessoa fora do futebol Raí. Então o que o Caio Ribeiro quis dizer é, ele falando daquela forma, ele colocando o nome da pessoa no jogo, ele estava falando pelo São Paulo. E sim, aconteceu isso. Tivemos brigas no Twitter mesmo, que eu vi muitas discussões de torcedores do São Paulo brigando entre si para defender um lado, defender outro lado, para xingar um, xingar outro. Entenda uma coisa. O Raí é ídolo do São Paulo, ele é um dos maiores jogadores da história do clube. Isso nunca apagará, a não ser que ele faça algo extremo, que eu tenho certeza que isso nunca acontecerá. Então o Raí ele é um dos maiores ídolos da torcida de São Paulo, se não o maior 10 da história de São Paulo, um dos maiores 10 da história de São Paulo. Tá ok? Capitão do São Paulo em conquista de Libertadores, jogador de seleção brasileira, campeão do mundo em 1994, mesmo que foi pro banco em partes da Copa do Mundo, mas era capitão da seleção brasileira por um tempo, um dos melhores camisas 10 que nós tivemos no futebol brasileiro ao todo, tá? Então isso nunca apagará a história do Raí, mesmo que ele seja uma pessoa de direitas, que ele seja uma pessoa de esquerda. Para toda a torcida do São Paulo, Raí é um ídolo. Agora, eu concordo muito com a opinião do Caio Ribeiro, acho que ele falou pelo São Paulo ali naquele momento, acho que foi um erro dele em ter falado naquele momento, acho que ele poderia ter ido para as redes sociais dele e ter comentado sobre, até porque tiveram brigas, como eu falei, teve briga da torcida do São Paulo no Twitter, alguns concordando com ele, alguns discordando, porque ele falou em nome do São Paulo, querendo ou não, aquela entrevista era falando em nome do São Paulo Futebol Clube, uma entrevista que ele deu para o Globo Esporte, falando sobre a volta do futebol. Então ele fala em nome do São Paulo, sim. Acho que foi um erro ele ter falado naquele momento. Ele poderia ir para o Instagram dele, ter criticado qualquer pessoa que seja, qualquer pessoa, presidente, governador, qualquer um que seja, ele pode ir pro Twitter ou pro Instagram, para qualquer rede social dele, pessoal dele, e não ir numa entrevista do clube de futebol que ele está sendo representante do clube, falar em nome do clube, vamos dizer assim, né, como ele fez. Então acho que o Arraí errou, acho que o Caio Ribeiro também pode ter errado em algum momento por ter falado de um jeito que pareceu que ele estava censurando, mas não houve censura, até porque o Caio Ribeiro ele deu uma opinião, tá? O Casagrande eu acho que foi o mais errado em tudo, porque ele quis dizer que houve censura, não houve censura. O Caio Ribeiro ele deu uma opinião e o que aconteceu sim, houve brigas da torcida do São Paulo, então ele falou em nome do clube do São Paulo e foi uma entrevista que era para falar do São Paulo, da volta do futebol, uma opinião como dirigente do clube, como diretor do clube, então sim, ele estava falando pelo São Paulo. Acho que o mais errado nessa conversa toda foi o Casagrande, até do jeito que ele falou com o Caio Ribeiro lá na entrevista, do jeito que ele foi, quis ser machão em cima do Caio Ribeiro, o Caio Ribeiro todo educado como não retrucou no mesmo tom de voz, mas faz parte do jogo. Falando sobre isso, é isso. Acho que o Raí é nosso ídolo, sempre será nosso ídolo. Acho que o Caio Ribeiro também jogou no São Paulo, foi muito bem no São Paulo. Casagrande, por pouco tempo, também jogou no São Paulo. Então não vamos deixar a política entrar dentro do clube. Já tem uma política muito grande dentro do São Paulo, que é prejudicial ao clube. Não vamos deixar a política de fora entrar também para colocar junto ao escudo, junto à história do São Paulo Futebol Clube, tá? Tenho certeza que qualquer São Paulino
e também a história do São Paulo Futebol Clube não merece se juntar à política. Já tem muita política dentro do clube, muitos conselheiros políticos fazendo política nesse momento, porque no final do ano vai ter eleições para presidente do clube, então é melhor falar de futebol hoje, falar da volta aí que nós torcedores, estamos com saudades do São Paulo. Eu tenho certeza que todos os torcedores estão com saudades de São Paulo. Vamos nos planejar para quando voltar, quando pudermos voltar, né? Quando tudo estiver bem novamente, se Deus quiser, a gente volta ao Morumbi, a gente torce bastante, Libertadores que a gente gosta muito, a gente se junta, tá ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor.